periódica ela é estruturada assim: a gente tem 18 colunas, ou seja, 18 linhas verticais e 7 linhas horizontais. As linhas verticais são chamadas de famílias e as linhas horizontais são chamadas de períodos. Então, pessoal, todos os elementos da tabela periódica eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. Então, conforme maior for crescendo o número atômico, ele vai indo da esquerda para a direita. Então, pessoal, os elementos que estão na família 1 e 2, ou seja, a coluna 1 e a coluna 2, eles são os metais, ou seja, eles têm brilho e conduzem eletricidade. Eles têm um subnível S, ou seja, se a gente fazer a distribuição eletrônica, o subnível mais energético, ou seja, o último subnível que a gente escreve, por exemplo, aqui um átomo que tem 4 elétrons, o último que a gente escreveu é o 2s2, então ele está no subnível S, é o subnível mais energético. Então, se a gente tiver um subnível S como mais energético, ele vai estar entre o 1 e o 2, ou seja, na coluna 1 e na coluna 2. Como que a gente define se ele está na 1 ou está na 2? A quantidade de elétrons no subnível. Se fosse S1, ele estaria na coluna 1, mas como é S2, ele está na coluna 2. Então, a gente define que se o subnível mais energético é o S, ele está na coluna 1 ou na coluna 2. Se for S1, está na coluna 1, se for S2, na coluna 2. Os átomos que estão entre a coluna 3 e a coluna 12 são os metais de transição, ou seja, o subnível mais energético dele é o D. Então a gente fez a distribuição eletrônica, o último subnível que a gente escreve é o D. Se for D1, ele vai estar na 3, D2 na 4 e assim por diante até a coluna 12. Na coluna 12, então, os elementos que o subnível mais energético é o D10, ou seja, D com 10 elétrons nessa camada. Aí a gente tem as colunas de 13 até 18. As colunas de 13 a 18 são os elementos que estão com subnível P, ou seja, se for P1, P2, P3, P4, P5 e P6, ele está entre as famílias 13 e 18. Então tem que sempre lembrar que o subnível mais energético é o último que a gente escreve quando a gente faz a distribuição eletrônica. Isso define se ele vai, qual coluna que ele vai estar. Agora, para definir qual período que ele vai estar, qual das 7 linhas horizontais, a gente pega a maior camada eletrônica. Ou seja, aqui a gente tem 1, tem 2, tem 3 e tem 4. Então o maior é o 4. Se o maior é o 4, a gente conta 1, 2, 3, 4. Então ele vai estar na quarto período, ou seja, na quarta linha horizontal. E como o subnível mais energético é o D10, ele vai estar na última família dos metais de transição, ou seja, no 12. Então a gente vai contar 12 linhas na verticais e 4 linhas na horizontal. Aí a gente vai achar esse elemento químico aqui. Então a gente fazendo a distribuição eletrônica, a gente consegue localizar o elemento na tabela periódica. Então, pessoal, os elementos da 1 e 2A geralmente eles são metais, eles têm tendência a perder elétrons, ou seja, eles são muito eletropositivos. Os do 3, 4, 5, 6 e 7, lembra que quando a gente fala de família A, a gente está falando desses dois aqui, ó, coluna 1 e 2 e coluna 13 até 18. Os metais de transição são pouco estudados. Então, família A, 1 e 2, 13 até 18. Então, os do 13 até o 18 são os ametais, ou seja, eles têm características contrárias aos dos metais. Então, eles não conduzem eletricidade e não têm brilho. E os elementos da família 8A, ou seja, a última coluna lá, os gases nobres. São estáveis, geralmente eles não fazem ligações eletrônicas. Aí tem algumas propriedades que a gente pode tirar da tabela periódica também, como o raio atômico. O raio atômico, quanto mais para a direita, mais para a esquerda e mais para baixo o elétron vai estar, o átomo vai estar, maior o raio atômico dele, ou seja, ele precisa ter uma quantidade de prótons suficiente para ter bastante elétrons, mas não tão grande que atrai os elétrons em direção a ele. Então, o raio atômico ele vai aumentar sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo. A energia de ionização é o que?
quanto de energia que a gente precisa para retirar elétrons do átomo. Então, quanto maior o raio atômico, menor energia a gente precisa. Então, a gente pegar os átomos com menores raios atômicos, a gente precisa de maior energia para arrancar elétrons dele. Que é a mesma coisa que a gente falar afinidade eletrônica. Se ele precisa de muita energia para retirar elétrons, ele vai ter uma alta afinidade eletrônica, que é o quê? Tendência a receber elétrons. Então, quanto menor o raio, maior energia de ionização, maior energia que precisa para tirar elétrons dele e maior afinidade eletrônica, ou seja, maior tendência de receber elétrons, que também quer dizer que ele é mais eletronegativo. Então, quanto menor o raio, maior energia de ionização, maior afinidade eletrônica e mais eletronegativo ele é. E o contrário acontece, quanto maior o raio, mais eletropositividade, mais fácil arrancar elétrons. Então, eletropositividade, tendência a virar cátion, ou seja, perder elétrons, eletronegatividade, tendência a ganhar elétrons, ou seja, virar ânion. Lembra que o raio do ânion é maior do que o raio do átomo, e o raio do cátion é menor do que o raio do átomo. E aqui a gente já pode, tem dois exemplos. A gente tem um exemplo com 4 elétrons, o último subnível que a gente escreve é o 2s2, então a gente sabe que ele está na segunda coluna, porque ele está na coluna S, com 2 elétrons na camada de valência. Então, tem 2, a gente está na segunda família. Como o último subnível, como o maior é o 2, a gente conta 2 linhas. Então, período 2, família 2, a gente localizou o elétron. Esse daqui a gente já fez lá também. A gente viu que ele está na última, ou seja, no 12, família 12, e o maior é o 4. Então, 12 linhas na vertical, 4 linhas na horizontal, a gente localizou ele. Tudo bem?